Bora mergulhar numa interpretação da história bíblica que é, no mínimo, fascinante. A gente vai falar da divisão e da prometida reunificação de Israel. É uma narrativa, nossa, épica, que se estende por milênios, começando lá na Torre de Babel e indo até uma restauração final. Olha só, a história toda já começa com um conflito bem claro. De um lado, a ambição humana lá em Babel, a galera querendo fazer um nome para si. Do outro, a promessa de Deus para Abraão, dizendo: calma, eu vou engrandecer o seu nome para abençoar o mundo. Essa tensão, sabe, é ela que prepara o palco para tudo que vem pela frente. Esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai seguir essa jornada passo a passo, desde a rebelião em Babel até a solução profética que une tudo de novo no final. Então, nossa história começa num mundo que era um verdadeiro caos teológico. Depois da queda de Babel, a crença num Deus único se quebrou, se fragmentou, virou politeísmo. Cada nação que se espalhou pelo mundo começou a adorar seus próprios deuses. E é nesse cenário que um homem chamado Abrão ouve chamado de Deus para largar tudo, para deixar a casa dele. E logo depois dessa decisão, pela primeira vez na Bíblia, ele recebe um título novo, um título crucial. Ele é chamado de Abrão o Hebreu. Mas o que isso queria dizer de verdade? E aqui vem o ponto que muda tudo. Hebreu não era originalmente uma etnia. A palavra hebraica ivri vem da raiz avar, que significa literalmente atravessar. Era um título de ação. Descrevia o que Abraão fez. Ele atravessou. O ponto central aqui, segundo essa interpretação, é que ser hebreu era uma questão de escolha, de decisão. Abraão foi o primeiro a atravessar, de volta do politeísmo para o monoteísmo. Ele literalmente cruzou o rio Eufrates, deixando para trás todo um sistema de crenças. Agora, vamos avançar um pouco para a formação da nação. Israel não foi uma nação que surgiu do nada, naturalmente. Foi algo forjado por um desígnio divino. E isso fica muito claro na vida do neto de Abraão, Jacó. Jacó, cujo nome significava enganador, tem aquela famosa luta com o ser divino e no final tem seu nome mudado para Israel. O mais interessante é que ele não vence pela força, mas sim quando ele se rende. Quando ele percebe que não vai ganhar sozinho, ele se agarra e não solta até ser abençoado. E essa identidade, aquele que luta com Deus, se torna o nome de toda a sua descendência. Os 12 filhos de Jacó, então, formam as 12 tribos. E o número 12, gente, não é coincidência não. Ele aparece o tempo todo nas Escrituras, simbolizando governo divino, plenitude. As tribos são basicamente a fundação, a base de todo o plano de Deus. A narrativa agora dá um salto e chega no seu auge, no reinado de Salomão, a era de ouro de Israel. Mas é justamente lá no topo que a semente da divisão foi plantada, o que levou ao ponto de virada mais crítico de toda a história da nação. A queda foi, olha, rápida e dramática. Salomão, mesmo com toda a sua sabedoria, desobedeceu a Torá e se entregou à idolatria por causa de suas muitas esposas estrangeiras. Depois que ele morreu, o filho dele, Roboão, com uma resposta arrogante e insensata, selou o destino do reino. Foi o estupim para a guerra civil. E o resultado foi essa divisão que a gente vê aqui. O reino se partiu em dois. Ao norte, a casa de Israel, também chamada de Efraim, com 10 tribos, e ao sul, a casa de Judá, com Judá e Benjamim. A partir desse momento, os destinos deles seriam completamente diferentes. Agora, vamos focar no destino trágico do Reino do Norte. A rebelião espiritual deles foi tão, mas tão profunda, que levou a uma consequência severíssima, que é descrita profeticamente como um divórcio divino. Para ilustrar o tamanho da infidelidade do Reino do Norte, Deus ordena que o profeta Oséias faça uma coisa chocante: se casar com uma prostituta. O casamento de Oséias se torna uma parábola viva, uma encenação da relação entre Deus e a casa de Israel. E a tensão só aumenta com o nome de cada filho, que funciona como uma sentença. Primeiro, Jezreel, que significa Deus vai espalhar. Depois, Lo-Ruhama, sem compaixão. E o golpe final, Lo-Ami, não meu povo. Com isso, o divórcio da casa de Israel é basicamente declarado. E o julgamento acontece. Em 722 a.C., o Império Assírio invade e conquista o Reino do Norte. As 10 tribos são deportadas, espalhadas entre as nações, e para a história, elas simplesmente desaparecem. Elas se tornam as famosas tribos perdidas. Mas desaparecer do mapa não significava desaparecer do plano de Deus.
Séculos depois, a missão de Yeshua, ou Jesus, é apresentada nessa interpretação como uma verdadeira operação de busca e resgate, e o alvo, os descendentes daquele reino exilado. O próprio Yeshua declara o foco da missão dele com uma clareza impressionante. Ele não diz que veio para todo mundo indiscriminadamente no começo. Ele diz que veio para um grupo específico, as ovelhas perdidas da casa de Israel. A conexão com as 10 tribos divorciadas e espalhadas é direta. A famosa parábola da ovelha perdida, sob essa ótica, ganha uma dimensão totalmente nova. As 100 ovelhas são todo o povo de Israel. As 99 que ficaram seguras no aprisco representam a casa de Judá, que tecnicamente nunca se perdeu. E a única ovelha que se perdeu, aquela que o pastor larga tudo para buscar, é a casa de Israel, dispersa entre as nações. E isso tudo nos leva ao clímax teológico da história. Como essas duas casas, separadas por séculos de história, poderiam voltar a ser uma só? A resposta, segundo a fonte, está nos escritos do apóstolo Paulo, especialmente naquela metáfora incrível da oliveira. Essa é a pergunta de $1 milhão. O divórcio lá em Oseias foi um ato legal, sob a Torá. Como isso poderia ser revertido? Como um povo que se tornou não povo poderia ser reintegrado à aliança? Era um problema teológico dos grandes, que precisava de uma solução divina. A explicação de Paulo em Romanos 11 é simplesmente brilhante. Ele usa a metáfora de uma oliveira. A raiz são os patriarcas. Os ramos naturais, originais, a casa de Judá. Os ramos que foram quebrados por desobediência, a casa de Israel. E os crentes gentios que vêm à fé, eles são os descendentes pedidos, os ramos selvagens que estão sendo enxertados de volta na sua própria árvore, de volta para casa. Assim, a conclusão dessa análise é que o Evangelho não veio para substituir Israel, mas sim para restaurar, para reunificar o povo original. O grande mistério era justamente este, o plano de Deus para trazer de volta os filhos dispersos e uni-los de novo às suas raízes. E a gente termina com um pensamento para reflexão. A metáfora de Paulo deixa bem claro que é a raiz que sustenta os ramos, e não o contrário. E isso nos leva a questionar. Quais são as implicações quando qualquer parte do povo de Deus perde a conexão com suas raízes e com sua história completa? Fica aí a provocação.